O que o pecado fez por nós? O pecado nos afasta. O nosso pecado coloca uma barreira entre o Senhor e eu, o Senhor e nós. Concordam comigo? O nosso pecado. Não é Deus que afasta os olhos de nós. Na palavra ainda em Isaías diz assim: não são os meus olhos demasiado cegos para ver, nem os meus ouvidos surdos. São os vossos pecados. São os vossos pecados que colocam uma barreira, que se interpõe entre você e eu. É o próprio Senhor que fala. O próprio Senhor. Quantas vezes nós escutamos falar, mas o Senhor nos abandonou porque o que o Senhor quis assim? Não, foi você. Com a liberdade que o Senhor nos deu, que você se afastou do Senhor. Se afastou, deixou que o pecado tomasse conta, deixou que viver as consequências. Você sabe que todo pecado tem uma consequência, assim como o Felipe falava. Mas Deus amou tanto o mundo, que Ele nos entregou o Seu Filho. Seu Filho se fez homem. Se fez homem para que o plano da salvação acontecesse. Veio a nós. Com uma só diferença, qual é? Qual é a diferença entre o Senhor, entre Jesus, homem, e eu, entre você? Olha para mim, jovem. Qual a diferença? Amém. Sem pecado. Não teve a mácula do pecado. Concorda comigo? Sim ou não? Sim ou não? Vamos participar. Vamos participar dessa pregação, né? Eu pergunto, vocês respondem, senão eu vou pessoalmente. Não, mentira, não vou fazer isso. Plano de salvação. Lá no Antigo Testamento, antes dos profetas anunciarem a vinda de Jesus, depois que os israelitas ficaram 300 anos no Egito, depois que eles foram libertos, depois que Moisés andou com eles no deserto 40 anos, a lei que Deus colocou para eles era para que a expiação dos pecados acontecesse imolando um cordeiro, uma vez por ano. Foi montada uma tenda de mais ou menos 30 metros, um quadrado, 30 metros aqui, 30 metros assim. O altar tinha mais ou menos 3 metros de largura, e lá era imolado o cordeiro, e com esse sangue aspergia e purificava dos pecados. Todo ano fazia a purificação dos pecados na lei de Moisés. Imolava um cordeiro, e assim era feito. O sacerdote era Arão, seus filhos e toda a sua posteridade que vinha da tribo de Levi. E para que ele fizesse essa expiação dos pecados, que ele imolava o cordeiro, quando ele entrava, antes de entrar, tinha a tenda de reunião, e para entrar na tenda do altar, onde ficava a arca da aliança, tinha um véu, uma cortina, um véu, também de 3 metros de largura. E ali ele só passava quando ia fazer essa expiação dos pecados uma vez por ano. E para ele entrar, ele também não podia ter pecados. Então ele amarrava uma corda aqui no tornozelo e entrava, porque se ele tivesse, naquele momento, os pecados dele não fossem perdoados, ele caía morto na mesma hora. Então as pessoas tinham que puxar, porque não podiam entrar, passar do véu, daquele véu, daquela cortina. Conseguiram entender? É isso, né, Felipe? É isso, né? Você não podia passar.
Era só os sacerdotes que assim podiam fazer, né? Lá, imolar o cordeiro para fazer a aspersão do sangue, expiando os pecados. Passou todo esse tempo e os profetas começaram a profetizar a vinda do Salvador. A vinda do Salvador, a vinda, né, do Filho que seria concebido pela Virgem, aquele que nos traria a vinda do Emanuel. Assim aconteceu. Jesus nasceu da Virgem Maria, foi concebido sem pecado pelo Espírito Santo. José aceitou Nossa Senhora e assim Jesus cresceu no ventre de uma família. Deus é tão perfeito, tão maravilhoso. Jesus se fez homem, viveu como nós, nasceu no seio de uma família, tendo pai, mãe, aprendeu os afazeres do pai, mas cenaria como pai, foi educado por Nossa Senhora, aprendeu a andar, a falar, a ser um menininho educado. Nossa Senhora ensinou ele a orar. E ele sabia que era filho de Deus. Imagine a responsabilidade de José e Maria. Eles ensinavam o Filho de Deus. Eles ensinavam Deus. Olha que coisa, olha para mim. Olha que mistério mais lindo. Jesus cresceu. Com 12 anos ele já ensinava os doutores do templo, os doutores da lei. Porque ele era Deus. Com 33 anos, Jesus assume a vida pública e começa a anunciar a vida nova. Jesus anuncia a salvação, a remissão, né? Vem depois de João Batista, com o batismo. Jesus recebe o Espírito Santo, é levado para o deserto. Lá ele fica 40 dias e 40 noites sem comer. Lá ele foi tentado, porque era homem. Amém? Lá ele foi tentado como nós. Lá ele experimentou a humanidade. O Espírito Santo levou Jesus lá. E quando Jesus volta do deserto, ele escolhe os 12 e inicia a sua vida pública. Jesus começa a andar, a ensinar, a pregar o Evangelho, né? As palavras dele. E os milagres começam a acontecer. Ele começa a curar os leprosos. Os cegos enxergam, os coxos saltam. Os surdos ouvem, ressuscita mortos. E multidões o seguiam. Multidões e multidões ouviam falar. A mulher do fluxo de sangue, lembra? Que não podia, há 12 anos, sair de casa, porque era tida como impura, toca nas vestes do Senhor, é curada. Jesus ressuscita a menina de 12 anos, Talita Cumi. Entra na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, ladrãozinho, né? Não, era um ladrãozão, igual nós temos tantos anos aí hoje, né? Na Lava Jato, mais ou menos daquilo. Entra na casa de Zaqueu e diz assim: hoje a salvação entrou nesta casa. Sim ou não? Zaqueu teve coragem quando Jesus disse assim para ele: desce, vou ter hoje na tua casa. Ele saiu correndo. E quando Jesus entrou, ele foi tomado de amor, tomado de paixão por Jesus. E ele disse: tudo que defraudei, restituirei 3 vezes mais. Amém? Amém? É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida hoje. O Senhor quer olhar nos nossos olhos. Quer olhar nos meus, nos teus olhos. Nossa, peraí. E dizer assim: hoje a salvação entrou na tua casa.
Na tua, na minha. O Senhor quer fitar nos teus olhos hoje e deixar se apaixonar por você. Você se apaixonar por Ele. Você está disposto? Está disposto? Está disposta? Pega a tua palavra. Nossa, a palavra do Felipe está aqui. Vou pegar na dele. Não vou sujar de sangue, irmão. Mateus 27. Fica de pé. Nós vamos proclamar essa palavra. Essa palavra é digna até que a gente fique de pé na cadeira. Amém, aleluia. E diz assim: o que diz a palavra? Olha para a palavra. Nós vamos ser curados só de ouvir essa palavra. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram, saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Depois que uma lança transpassou Jesus e ele gritou: Pai, Abba, Pai. Depois que ele gritou e que ele entregou o seu espírito, o véu do templo rasgou. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Você tem acesso à salvação, meu amado, minha amada. Acesso livre a Jesus depois disso. Jesus se deu por nós, rasgou o véu do templo. Ele está aqui. Ele está no meio de nós a todo momento. Ele se deu, ele é acessível, pode sentar. Mas não antes de aplaudir Jesus. Aplaude Jesus com toda a força do teu coração. O véu do templo rasgou, aleluia. Você consegue entender na íntegra o que isso significa? No Velho Testamento, uma pessoa tinha acesso. Uma pessoa tinha acesso. Olha para mim. Hoje você tem livre acesso, amém? Amém? Eu tenho livre acesso ao Senhor. Eu tenho livre acesso ao sangue de Jesus. Todos os dias, eu posso receber Jesus se eu quiser. Todos os dias, o sacrifício se faz no mundo inteiro. Todos os dias nós podemos viver esse sacrifício e receber Jesus na Eucaristia. Amém? Onde o Senhor diz assim: eis aqui o meu corpo. Na quinta-feira da paixão, lembram? Na primeira missa celebrada, ele diz assim: eis aqui o meu corpo, que será entregue por vós. Eis aqui o meu sangue,
que será entregue por vós. E esse sacrifício se dá todos os dias no pão, na fração do pão da Eucaristia. Gente, como me dói, eu sou ministra da Eucaristia, como me dói quando eu me coloco na fila, quando eu chego com Jesus e digo o corpo de Cristo, a pessoa não fita em Jesus, ela pega assim, como se fosse qualquer coisinha, sabe? Não diz nem amém, a gente diz corpo de Cristo, não diz nem amém, nem amém. Não sabe o que está recebendo, não sabe que está recebendo o próprio Jesus, aquele que doou, que se doou até o último sangue, até a última gota de sangue, e que está se dando novamente em sacrifício por amor a você, naquele momento. O próprio Jesus, um Deus tão grande, que se faz pão, para que a partícula dele se misture à tua partícula e te cure, te salve e te liberte. Não existe maior remédio do que receber o próprio Jesus. Amém? Dói o meu coração também quando eu escuto hoje a missa de cura e libertação. Toda missa é cura e libertação. A pessoa recebe Jesus, recebe o próprio Jesus. Quantas pessoas entram na fila da Eucaristia e mexem no cabelo, arruma roupa, sainha curta, e daí conversa aqui, manda beijo pro outro, tchau, oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Daí recebe Jesus, na frente do ministro e sai. Finge que se ajoelha e reza. Gente, é Jesus. Quando você se põe na fila da Eucaristia, é a noiva indo de encontro ao noivo. Vocês viram que tamanha maravilha foi aquela canção? Foi a Indy dançando para Jesus, Divino Esposo. Ela dançou a canção Divino Esposo. Quando eu entro na fila da Eucaristia, eu estou indo de encontro ao meu esposo. É Jesus indo de encontro, é você indo de encontro a Jesus, aquele que tudo pode fazer pela tua vida, aquele que pode mudar o curso da tua história, aquele que pode fazer, eu repito, aquilo que é inimaginável para você, porque Ele está se dando por amor. Por isso que na palavra, em Coríntios diz assim, muitos comungam a própria condenação. Muitos comungam. Muitos recebem Jesus indignamente. Vão receber Jesus com o coração cheio de ódio. Vão receber Jesus depois de ter feito, de ter ofendido, de ter magoado, de ter feito tanta coisa errada. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar desse Deus maravilhoso, desse Deus tão grande, tão maravilhoso, que se dá totalmente por amor a nós. Eu quero falar dessa salvação que foi conquistada com sangue. Fala para o Felipe trazer para nós. Onde pode? Que foi conquistada com sangue. E hoje que o Senhor convida você, mesmo diante de tudo isso, o Senhor conquistou a minha salvação, a tua salvação, mas Ele nos deu a liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quiser da minha vida. Eu sou livre para aceitar essa salvação ou não. E esse convite o Senhor está fazendo para você. O que você vai fazer da salvação na tua vida hoje? O que você vai fazer com esse mistério da salvação? Você está decidido a mudar o rumo da tua história por esse Deus tão imenso, por essa graça tão maravilhosa? Eu queria assim nesse momento
instigar o teu coração. Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Afasta um pouco a cadeira do teu irmão. Fique longe dele um pouquinho. Fica mais longe, gente. Mais longe é você e Jesus. Gente, não precisa derrubar copo e nem. Abaixa a cabeça. O que você quer? O que você vai fazer com tudo isso que o Senhor inspirou para que fosse falado para você, do tamanho desse amor tão imenso, esse amor tão sem explicação? Se você for pensar, não existe uma explicação cabível para tanto amor, para tanta doação. Uma pessoa total, sem mácula, passou por todos os estágios da humilhação, foi cuspido, foi humilhado, foi ultrajado, apanhou, foi chicoteado, carregou uma cruz imensa, foi coroado com espinhos de mais de 3 centímetros de espessura, assim. Jorrou sangue, os olhos, diz que teve um dos olhos que chegou a saltar no momento da dor, da crucificação. Furou as mãos, os pés. Naquela época somente a escória, somente bandidos, criminosos, assassinos eram crucificados. E Jesus foi ao extremo, foi a morte e morte de cruz. E depois disso, um Deus tão grande, tão imenso, se fez pão por amor a mim e a você, onde se coloca totalmente acessível a nós. Seja lá na visita ao Santíssimo Sacramento, quando a igreja está aberta, aquela luzinha está ligada, é porque Jesus está lá. Jesus está lá a te esperar. Não tem como você chegar diante de Jesus sem ser tocado. É a mesma coisa que você se expor ao sol e não ser queimado. Assim é. Imagine o sol, uma criação de Deus. Imagine Deus quando você se coloca diante do Santíssimo Sacramento. O que Ele faz com a tua vida? André, eu não sinto nada. Simplesmente se abra e deixe o Senhor fazer por você. Mesmo que se você não sinta, o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo, o Senhor está movimentando a sua essência, a tua essência, a essência que você traz do céu em você, fervilhando todo o teu ser, porque o Senhor te ama, te ama, te ama, te ama e sonhou com este momento, porque o Senhor sonhou com este dia, porque o Senhor tem algo ali na frente que você não imagina, além do céu, além daquilo que nós vamos viver na eternidade. Põe a mão no teu coração, respira fundo e diz assim: o Senhor me ama. Pelas suas chagas eu sou curado. Pelo sangue de Jesus eu sou curado. Vamos cantar? Você quer receber o sangue de Jesus hoje? Você quer ser curado? Fica com os teus olhos fechados, vamos cantar essa canção.
Continue orando para o Senhor. Fala: Senhor, eu quero muito nessa manhã. Eu quero muito essa diferença, Senhor, de como eu cheguei aqui, Senhor. Daquilo que eu trouxe aqui. Das minhas mágoas, das minhas frustrações, da minha falta de perdão, do meu egoísmo. Eu quero hoje sair daqui diferente, Senhor. Eu quero sentir o Teu toque. Eu não quero mais, Senhor, sentir essa angústia, sentir essa solidão, sentir esse vazio enorme no meu coração. Eu não quero mais essa carência, essa busca incessante de relacionamentos frustrantes. Eu não quero, Senhor. Eu quero hoje ser abrasada pelo Teu amor. Eu quero hoje ser curada, Senhor. Quero ser curada das minhas feridas, das minhas dores, dos meus traumas, da consequência daquilo que eu tenho vivido, das minhas escolhas. Eu sou a consequência das minhas escolhas. E hoje eu quero, Senhor, escolher por Você e viver essa consequência, a consequência da cruz, a consequência da santidade. Ajuda-me, pede ajuda para o Senhor. Fala: Senhor, por favor, me socorre, Senhor. Eu não consigo, Senhor. Eu já vim aqui várias vezes nesse retiro de primeiro anúncio, e quando eu saio, eu não consigo, Senhor. Eu não consigo ser forte o suficiente. Eu me deixo levar pelas más paixões, eu me deixo levar pela minha carência. Eu vou em busca de relacionamentos sem fim. Não me dou o valor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu preciso, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Fala para o Senhor: eu preciso, Senhor. Eu quero ser lavada pelo Teu sangue nessa manhã. Fala: quero ser lavado, eu quero ser lavada. Quero viver algo diferente. A cruz onde Cristo sofreu toda a dor é o caminho que mostra o amor, que perdoa os pecados que eu fiz. Redenção eu encontro ali. E então eu percebo que as dores em mim, em verdade, já estão na cruz. Seu morrer foi o preço por mim. Salvação eu encontro ali. Troca sublime no altar da dor, o Filho de Deus por um pecador. Se o Teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra Te seguir. Se o Teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra Te seguir. Não mais haverá lágrimas, não mais sentirei dor, não mais haverá choro.
Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Isaías profetizava antes do Senhor, acho que uns 300 anos antes do Senhor, e dizia assim: quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor, cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade. Homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre eles. Fomos curados graças às suas chagas. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. O que diz essa canção? Se o teu sangue